Olá, boa noite. Pedir o pessoal aí dando boa noite aí, poder saber como é que tá o áudio, se tá tudo bem, se dá pra ouvir direitinho. Tô abrindo aqui do lado aqui poder ver quem tá já entrando na sala. O pessoal vai falando aí se o áudio tá legal. A gente vai falar hoje sobre um pouquinho de mentalização para redução ou até controle total das dores, tá? Espera aí só um pouquinho que eu já vou começar falando do tema. Esperar o pessoal entrar direitinho. Boa noite, todo mundo que tá entrando. Boa noite. Boa noite, Marcele. Já vou começar falando sobre o controle da dor, só esperar o pessoal entrar direitinho. Fala pra mim como é que tá o som, se tá bom, não tá, se dá pra ouvir direitinho. Boa noite, Babi. Fala pra mim como é que tá o som, se tá tudo bom, se dá pra ouvir direitinho. Boa noite pra todo mundo. Hoje, basicamente, é o primeiro contato. Tem muita gente que me conhece como terapeuta, alguns não conhecem. Então a gente precisa falar um pouquinho sobre como funciona o processo da dor, para depois entender como reduzir ela, né? Eu vou só esperar um pouquinho, tem algumas pessoas que falaram que estão entrando. Falaram assim, espera que eu tô entrando. Aí eu tô no chat aqui esperando as pessoas entrarem. Enquanto isso, vai falando se tá tudo bom. O pessoal que foi entrando vai dando boa noite. Boa noite, Carlinhos. Carlinho, parcelão, parceirão, parceirão, Carlinhos. Eu acho interessante porque. Boa noite, Marcele. Em Santa Isabel, dificilmente eu faço isso. É a primeira vez que eu vou fazer isso em Santa Isabel, né? As pessoas de Santa Isabel não sabem, em grande parte, que eu sou terapeuta, né? E muito menos que eu tenho especialização em hipnose e trabalho com alguns processos de dor. E eu resolvi começar a fazer isso em Santa Isabel para as pessoas entenderem, né? Um pouquinho como funciona o trabalho da terapia, como funciona o processo da dor. E não serve só para dor, mas hoje a gente vai falar sobre dor, que foi o tema escolhido, né? O tema escolhido foi exercício de mentalização contra as dores, né? Boa noite, Má. Então, primeiro, oi Lilian, boa noite. Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre o processo da dor, né? O processo da dor, às vezes a gente pensa que no nosso organismo tem alguma coisa que sente dor, né? Então, por exemplo, cortei o dedo, o que eu imagino, deixa eu só desativar os comentários aqui, fica mais fácil. A gente imagina que cortou o dedo, a gente vai sentir dor no dedo, né? Apesar da dor ser localizada no dedo, no lugar que eu cortei, tem todo um processo fisiológico para isso acontecer.
E esse processo fisiológico, ele passa, né, por neurotransmissores. Então, na verdade, a dor não sai do dedo. A dor sai da mente através desses neurotransmissores para avisar que alguma coisa está errada com o dedo, né? Então, a gente entendendo esse processo, fica muito mais fácil entender como um exercício de mentalização, né? Eu vou ensinar alguns exercícios hoje, não vai dar para falar sobre todos os processos, mas vou ensinar alguns exercícios que vai facilitar o quê? Tirar dor de cabeça, uma dor crônica que você tem, uma dor de coluna. Lembrando que quando você tem alguma dor física por algum problema crônico, como uma dor de coluna, a gente pode reduzir a dor, tirar ela, mas você tem que ir no médico, tá? Porque você vai tirar a dor e você vai fazer o quê? Vamos supor que você tem um bico de papagaio. A partir do momento que você não sentir mais a dor na coluna, você vai forçar muito mais a coluna. Então isso é arriscado para o seu próprio organismo, né? Então a ideia é você ter um alívio rápido para você aguentar ir no médico e onde você tiver que ir. Se for uma dor de cabeça e você já ter feito exames e ninguém entendeu o que está acontecendo com você, né? O processo vai te ajudar a tirar. Tem gente que tem enxaqueca por muitos anos, então os exercícios ajudam muito. Eu já vou começar com o primeiro exercício. Espera só mais um segundinho, que tem mais gente entrando aqui, né? Quem for entrando vai dando boa noite. A Regiane, boa noite, Regiane. Tá de folga hoje, Rê? Então, entendendo como funciona esse processo da dor, que precisa dos neurotransmissores, a gente sabe que todo o comando da dor, ele está na mente, né? Ele inicia por algum processo acontecendo no seu organismo e ele vai, através dos neurotransmissores, chegar na sua mente um aviso que naquele local tem algum problema. E a mente vai emitir o que a gente entende por dor, né? Que a gente que inventou esse nome, na verdade, desse sentimento que a gente tem sabendo que alguma coisa está errada com aquele lugar. Agora vamos supor que você tem uma enxaqueca, né? A minha especialização é em fibromialgia, eu trabalho muito com pessoas que têm fibromialgia. Então, entende o que está acontecendo com você, né? Então tem diversos exercícios que a gente vai começar a fazer agora, que são exercícios que ajudam muito. Boa noite, Helena. Ó o Casquinha também, boa noite, Casquinha. Deve estar frio aí, né, Casquinha? Na roça. Ah, a Regiane falou que está na quarentena. Tá cumprindo quarentena, Rê? Vai falar que você tá com Covid. Saúde. Melhora. Acho que eu já posso começar, né? Primeira coisa que a gente tem que aprender, que é uma coisa que a gente não sabe direito, é respirar. A gente respira muito mal. Por isso que qualquer processo que você vai fazer, seja... As pessoas fazem muito, né? Quando você vai orar, independente da sua religião, primeira coisa é você concentrar, né? E essa concentração, ela depende de uma respiração. E a gente respira muito ofegante, muito rápido, né? Não dá tempo de vascularizar direito o organismo. A gente respira, às vezes, pela boca demais, que não é o processo correto. Tem um exercício de respiração que a gente faz, que só esse exercício já ajuda a diminuir a dor. Então eu vou ensinar para vocês, quem quiser fazer, quiser colocar o fone de ouvido, relaxar e quiser fazer, pode fazer junto, tá? Não tem contraindicação. É um exercício de respiração que ajuda muito a relaxar, a concentrar mais. Então vamos supor que você vai estudar para uma prova, você vai fazer alguma coisa que precisa de muita atenção, ou você está muito irritado por alguma coisa que aconteceu com você, uma briga com o vizinho, com a mãe, com a sogra, né? Alguma coisa aconteceu com você, você precisa baixar um pouquinho esse nível de atividade cerebral, né? Então aprender a respirar para isso é fantástico. Só essa respiração já reduz dores e baixa um pouco a atividade cerebral, tá? Como que funciona essa respiração? Puxar o ar bem forte pelo nariz, né? Para fazer barulho mesmo, para puxar, né? E na hora de soltar, vai soltar ele devagarzinho pela boca. Vai abrir um pouco a boca, ó. Não precisa ser muito, abrir pouquinho, confortavelmente a boca e colocar a língua no céu da boca. Então, ó. Então, para puxar, puxa bem forte. E para soltar, solta devagarzinho, ó. Então, se você quiser fazer o exercício agora, estiver sentado em algum lugar,
posição relaxada, confortável, e quiser acompanhar, eu vou fazer 4, 5 vezes só para você ver como relaxa muito. Colocar a língua no céu da boca, no palato, gera uma circulação de ar interna que o cérebro recebe uma informação de que você está bem vascularizado. Então ele relaxa, ele sai do nível de atenção, tá? Então como que respira? Puxar bem forte. Na hora de soltar, soltar bem devagarzinho, a boca um pouco aberta, a língua no céu da boca. Na hora de fazer isso, eu vou acompanhar com vocês agora. Se vocês quiserem fazer, eu vou fazer com vocês, tá? E Rê. Vamos fazer a respiração, Rê. Ajuda muito a abrir os brônquios, viu, Rê? Pode fazer. Eu vou fazer com vocês, guiando vocês. Então fecha os olhos, só ouve o áudio e segue exatamente o que eu estou falando. Então puxar o ar bem forte e solta bem devagarzinho. Bem devagar. Isso, bem devagar. Muito bem. Mais uma vez, puxa bem forte. E agora você vai segurar. Conta até 1, 2, solta bem devagar. Isso, vai soltando bem devagar. Isso. Faz uma vez, puxa bem forte. E agora segura 1, segura 2, segura 3, solta bem devagar. Isso, vai soltando bem devagar. Mais uma vez, puxa bem forte. Segura 1, 2, 3, solta bem devagar. Isso, muito bem. E aí você vai ouvindo a minha voz, repetindo o processo. E cada vez que você vai puxando bem forte, vai lembrando de puxar pelo nariz. E soltar bem lentamente com a boca um pouco aberta, a língua no céu da boca. E vai soltando bem devagar. Isso, muito bem. Só esse exercício já é o suficiente para acabar com média de 40% das dores, tá? Então depende da dor que você tiver, esse exercício é fantástico. Pode fazer várias vezes, é interessante fazer ele na hora de dormir, tá? Esse exercício para dormir é fantástico. Ele já ajuda a baixar um pouco o nível de atividade cerebral, você vai ficando mais tranquilo. Você pode ensinar esse exercício para as crianças, se a criança não consegue dormir direito. Faz esse exercício junto com a criança e você vai guiando, falando, puxa o ar, solta bem devagar e vai baixando o tom da voz. Aí você vai falar, puxa bem forte, solta bem devagar, tá? A Helena falou que tem enxaqueca. Helena, se esse exercício não funcionar, eu vou ensinar um próximo agora, tá? A Rê tá sentindo dor, Rê? Ou tá tranquilo, a pneumonia é leve? Tá. Ô Rê, o exame demora muito para chegar o resultado, né? Eu quando peguei o Covid, eu melhorei e depois que eu melhorei chegou o resultado. Então tem que se cuidar, né? A Lucimara entrou também. Boa noite, Lucimara. Eu vou ensinar o segundo exercício agora. Porque o segundo exercício ele é um pouco mais avançado e melhora um pouquinho mais outros níveis de dores, tá? O segundo exercício é usado muito na PNL, que é a programação neurolinguística, né? O segundo exercício se baseia no seguinte: você está com dor agora, tá? Então, Helena está com dor agora? Se for, já faz agora, já e vai me avisando, tá? Tá com dor agora, estou sentindo muita dor. Essa dor que você está sentindo, ainda bem que você está bem, qualquer coisa me chama, viu? Essa dor que você está sentindo, fecha os olhos e pensa nela. Se você pensar nessa dor, pode ser uma dor física, pode ser uma dor crônica, pode ser uma dor no dedo, uma dor na cabeça, pode ser uma dor interna, né? Ajuda muito também na pré-menstruação, aquelas dorzinhas chatas, né? Aquelas agulhadas, né? Se você pensar numa cor que teria essa dor, fecha os olhos e pensa, que cor teria essa dor? Ela seria um tom escuro? Seria, por exemplo,
vermelho, cinza. Pensa numa cor. Que cor seria a sua dor? E que forma ela teria? Seria um quadrado, um triângulo? Que forma ela teria? Então vamos supor que você assumiu para você que essa cor seria vermelha e que o formato seria um quadrado. Então essa dor seria um quadrado vermelho. Então você vai fechar os olhos, pensar na dor, prestar muita atenção no ponto que está a dor. Normalmente quando você faz isso a dor aumenta um pouco, não tem problema, faz parte do processo. Pensando na dor, você vai pensar no quadrado vermelho ou na forma que você pensou. Seja a forma e a cor que você pensou. E aí, depois que você conseguir formar esse quadrado, esse triângulo, seja a forma que você criou, com a cor que você criou da dor, você vai pensar que cor e que formato teria a ausência total de dor. Então, normalmente é uma cor mais clara, ou até ausência de cor, né? Uma cor, um azulzinho claro, um branco. Né? Que formato teria? Seria um círculo? Então vamos supor que você assumiu que a dor é um quadrado vermelho e a ausência de dor é um círculo azul, azul bem clarinho. Então primeiro você vai pensar na dor, fechar os olhos, pensar naquele formato que você deu e naquela cor que você pensou. Com os olhos fechados, pensando naquele formato, naquela cor, você vai mentalmente contar de 10 até 1, bem devagar, sem pressa. E ao passo que você for contando de 10 até 1, você vai mentalizando a cor mudando. Essa cor vai mudando. Ela vai deixando de ser aquela cor que você deu para a dor e ela vai se transformando naquela cor da ausência de dor. E o formato também vai se mudando. E ao passo que você vai contando de 10 até 1, você vai mudando. Ó, o Ricardo. Ó, o Luiz. Um abraço. O Luiz foi meu gerente em São Paulo. Quanto tempo, Luiz? Tudo bom? E o Luiz também estuda hipnose, hein, Luiz? Vamos fazer uma live junto qualquer dia? Então, se vocês quiserem fazer, agora eu faço com vocês o exercício. Só dá um ok aí. Se quer fazer exercício, quer fazer o teste. A Helena. A Helena falou que tem muita dor, né? Então vamos lá. Fecha os olhos. Pensa no formato e na cor que a sua dor tem. Qual formato tem? Que cor tem? Visualiza na sua frente esse formato e essa cor. Que aí eu vou contando de 10 até 1 e conforme eu vou contando de 10 até 1, vai mudando o formato e a cor da sua dor. E aí eu vou contando 10. A sua cor vai transmutando, o formato vai mudando. 9. Quanto mais vou contando, mais ela vai mudando a cor, a tonalidade e a forma. 8. Quanto mais eu vou contando, mais ela vai mudando o tom e o formato. 7. Quanto mais vai mudando o tom e o formato, mais aquela dor some. 6. Quanto mais aquela dor some, mais a imagem vai mudando de tom e de formato. 5. Quanto mais a imagem vai mudando a tonalidade e o formato, mais aquela dor vai sumindo e desaparecendo. 4. Quanto mais aquela dor vai sumindo, mais a imagem vai se mudando, mudando o tom e mudando completamente o formato. 4. Quanto mais muda o formato da imagem, a cor, mais aquela dor vai desaparecendo. 3. E agora você vai percebendo que chegando no 3, o formato já vai chegando quase naquele formato que você definiu sem dor. E a cor também vai ficando quase lá. 2. Cada vez mais visualizando aquele formato e aquela dor sumindo.
o formato sem dor, a cor sem dor. Agora a imagem vai assumindo completamente aquela forma e aquela cor que você deu para ausência de dor. E aquela dor de repente completamente vai embora, desaparece completamente. Esse exercício você pode fazer a qualquer momento, qualquer nível de dor. Basta você sentar, fechar os olhos. Essa semana mesmo tinha um amigo meu com uma dor de dente profunda. E ele falou, não estou conseguindo trabalhar. E rapidamente a gente fez esse exercício e ó, a dor foi embora. Tá? Ana, tudo bom, Ana? Não tinha visto que você estava aí, Aninha. A Ana falou que fez e a dor foi embora, a dor de cabeça foi embora. Aí, Aninha, basta você se entregar ao processo. Fechar os olhos, relaxar, respirar tranquila e fazer o exercício. Funciona muito bem. Tem algumas outras coisas também que funcionam que podem ser absurdas, tá? A primeira questão, já que o processo da dor ele é todo mental, né? Uma coisa que meu pai fez comigo quando eu era pequeno e eu não entendia, meu pai jogou xadrez comigo quando eu sofri um acidente. Tá? E basicamente o que ele fez? Talvez mesmo sem ele saber como funcionava o processo da dor. Ou talvez não, né? Porque meu pai era muito inteligente, né? O William entrou também. Tudo bom? Boa noite, William. Entrou e saiu. Como é que funciona o processo da dor? Né? Como ele é mental, se você criar uma distração para a dor some, ela tende a sumir. Por isso que normalmente os processos de dores eles são muito mais fortes à noite. Que você para de fazer aquela correria do dia a dia, reduz aquela correria e automaticamente você presta mais atenção no seu organismo, no seu corpo. E aí você vai deitar depois que você toma banho e fala, caramba, toda noite eu sinto dor. E de repente você está com aquela dor o dia inteiro e não percebeu, que você está na correria trabalhando, ou então agora com corona está em casa fazendo alguma coisa, varrendo o chão, lavando louça, correndo com as crianças. E aí você entra nesse fluxo e não percebe sua dor. Chegou de noite, na hora que você vai dormir, que você vai descansar, que você fala, agora eu vou dormir, aquela dor aparece. Então não é que ela está aparecendo, seu organismo prestou atenção naquilo, naquele momento. Né? Então é o momento de você fazer o primeiro exercício de respiração. Né? Ô Ana, só fala se você fez o primeiro exercício ou o segundo. Foi da respiração ou da mudança de cor? Só para dar um feedback pro pessoal aqui. Que eu não sei se está todo mundo acompanhando os comentários. Né? Eu não sei qual dos dois que funcionou com você. Então, alguns exercícios básicos que você não precisa demorar tanto tempo. Né? Exercício de distração. O que vai distrair sua mente? Eu toda vez que vou fazer alguma coisa, eu sou destro. Uma coisa para tirar minha atenção completa de qualquer coisa é fazer as coisas com a mão esquerda. Que eu vou ter que dar tanta atenção para fazer as coisas com a mão esquerda que eu tiro o foco de qualquer outra coisa. Então, se eu for escrever com a mão esquerda, se eu for lavar a louça ao contrário, com a outra mão, eu vou ter que dar tanta atenção para isso que qualquer outra coisa vai sumir da minha mente. Então, se eu estiver muito irritado, eu posso simplesmente deixar de ser destro e começar a fazer as coisas com a mão esquerda. Ou se eu sou canhoto, começo a fazer as coisas com a mão direita. Né? A Aninha conseguiu fazer os dois, mas passou mesmo no segundo. Esse exercício é fantástico, tá? Obrigado, Aninha. Ô Luiz, o que o Luiz falou aqui? Se as pessoas soubessem tudo o que elas podem fazer com PNL ou hipnose, elas começariam ontem mesmo a estudar isso. Cara, realmente. Na verdade, Luiz, quando eu comecei a estudar lá atrás, eu acho que eu estava trabalhando com você na época ainda. Não lembro nem que ano que eu trabalhei com você, Luiz. Mas eu acho que foi a época que eu trabalhava com você. Deveria ensinar na escola. Deveria ensinar na escola porque ajuda muito na concentração, na aprendizagem. Ajuda muito a molecada quando entra em fase de escola, de prova, né? Ou então você está na faculdade, época de prova, aquela tensão. Sabe quando você estuda e quando chega na hora de fazer a prova parece que deu um branco total? Né? Nada mais é que tensão. Você acumulou muita energia justamente no cérebro, na mente. E de tanto... O Luiz sabe exatamente quando nós trabalhamos juntos, 2012. Obrigado, Luiz, que eu pra data sou horrível. Caramba, Luiz, já faz 8 anos que a gente trabalhou junto. Bastante. Ó o Daniel Pedreira aí também. Boa noite, Daniel.
a mente fica sobrecarregada. Então na hora que você vai fazer, na hora que você precisa dela, ela já não aguenta mais. Então a gente costuma falar, não estuda no dia da prova. O que você não aprendeu até uma semana antes, 3, 4 dias antes, você não vai aprender. Então não adianta sair correndo querendo engolir informação. Você vai só sobrecarregar sua mente. A mente é um sistema. Você vai sobrecarregar ele vai dar pane. Chegou na hora de fazer a prova, fazer o exercício, vai fazer a entrevista, né? Entrevista de emprego. Você fica tão nervoso, tão eufórico, que você fala, caramba, eu só falei besteira. Né? Então os exercícios são muito bons. Hoje, basicamente, foi uma brincadeira com o pessoal de Santa Isabel, que a maioria das pessoas de Santa Isabel não sabem que eu sou terapeuta. Eu sempre trabalhei em São Paulo, sempre trabalhei para lá, né? Online eu atendo gente do Brasil inteiro, tá? Incrivelmente, a maior parte dos meus pacientes são do Rio de Janeiro, né? Eu faço basicamente um trabalho com fibromialgia, retirada de dores para fibromialgia. Por quê, né? Porque a fibromialgia não tem medicação que consiga tirar as dores. A pessoa toma um remédio, às vezes melhora um pouquinho, às vezes não dá efeito nenhum. Então, o meu foco básico tem sido fibromialgia. A partir daí, a gente consegue controlar a dor de diversas coisas. Tá? Ó, Luiz, é possível também eliminar fobias. É incrível, é incrível, é incrível. E é muito rápido. Né? Tem uma terapia que eu trabalho agora, até vou chamar o Luiz depois para bater um papo, hein, Luiz? Vamos bater um papo sobre ela. Que eu chamo de terapia sugestiva dissociada. É um processo alemão que não existe no Brasil ainda. Tá? Só tem eu e o Alê em São Paulo. O Alê depois vai ver esse vídeo aí. Boa noite, Alê. Que a gente está desenvolvendo esse processo. E a gente chama de terapia não invasiva. Né? Então, tem algumas pessoas que estão assistindo aqui que já fizeram terapia comigo. Por que a terapia não invasiva? A primeira coisa que a pessoa vai contra a terapia, fala, caramba, eu vou sentar lá, vou ter que contar tudo sobre a minha vida, né? Então, ela sendo não invasiva, você não precisa falar sobre a sua vida. Você precisa ter uma meta. Então, eu quero dormir à noite, eu não durmo bem à noite. Eu preciso me concentrar, eu preciso ter um objetivo de vida. Eu preciso saber me comunicar com as pessoas, eu preciso ter paciência. Você precisa ter uma meta. E a partir dessa meta eu consigo trabalhar para sua mente buscar quais as razões de você ter aquele problema, aquela dificuldade. Isso serve para dor também. Eu tenho enxaqueca a minha vida inteira. Né? Se você fisicamente não tem um problema, já procurou um médico e fisicamente você não tem um problema, tem uma dor na coluna crônica, fisicamente você não tem um problema, eu consigo, através de um processo mental, induzir a sua mente a achar os motivos, né? Ou os motivos. Né? Então, para você ter uma ideia, eu acho que ela não está aqui, mas eu não vou citar o nome dela. Tá? Uma pessoa me procurou, acho que ela não está online não, uma pessoa me procurou que tinha dificuldade com metas e objetivos. E a gente fez o processo e a mente dela descobriu um processo com o pai que ela era muito pequena. E ela nem lembrava disso, na verdade nem sabia dessa história. E aí foi confirmar com o pai depois. Né? E é um processo que tirou toda a segurança da pessoa em tocar a vida. E a gente numa sessão, demorou uma hora e pouco, nesse processo a mente dele foi conversando, ele não é obrigado a me contar o que está acontecendo, mas nesse caso ele contou. Né? Essa pessoa contou, depois de chorar muito, sofrer muito, contou e não precisou mais, conseguiu tocar a vida, falou, agora virou a página, acabou. Né? Então funciona muito. Luiz, tá feito o convite, hein? Vamos fazer essa semana mesmo? A gente faz um bate-papo e qualquer coisa a gente troca figurinha. Tá? Então você trabalha e você está trabalhando demais e está sofrendo muita pressão, ou o ambiente que você trabalha não é legal, ou você não está conseguindo dormir à noite, ou a pandemia está te deixando louco, depressivo, ansioso. Cara, manda uma mensagem para mim. Vamos se ajudar. Tá? Nem todos os processos que eu faço terapêuticos são pagos. Tá? A gente primeiro ajuda as pessoas. Tem algumas pessoas que estão na live aqui que eu já atendi de emergência. Então, sofreu, aconteceu alguma coisa? Manda mensagem. Agora, na época do corona, a gente tem que se ajudar. Tá? Alguém tem alguma pergunta aí? Que amanhã eu vou entrar com o segundo tema que as pessoas escolheram, né? O segundo tema para mim, né, que gosto de estudar isso, é fantástico, é sonhos lúcidos, né? Não sei se você já ouviu falar de sonhos lúcidos, é incrível, incrível, tá? Sonho lúcido é um processo que você entra de estudo e mentalização e alguns exercícios para você conseguir dominar o seu sono e o seu sonho. Então você consegue
dirigir como se você fosse o diretor do seu sonho. Você vai para onde você quiser, você se movimenta como você quer. E fala, para que isso, né? Primeiro que algumas pessoas sonham muito mal, né? Tem pesadelos à noite, não sonham com coisas legais. Segundo, que o sono bom e o sonho bom traduz numa noite de descanso. Você acorda muito melhor. Você acorda bem melhor, né? Então quando você sonha bem, você acorda feliz, acorda bem. Você viveu uma história boa durante a noite. Então ajuda muito na qualidade do sono, tá? Então, se você tiver interesse em sonhos lúcidos, eu vou entrar amanhã, que o pessoal pediu esse tema para amanhã. Eu vou entrar com sonhos lúcidos, tá? Deixa eu ver se alguém mandou alguma pergunta aqui. Tá dando um delay aqui, tá demorando um pouquinho para chegar. A Rúbia, boa noite, Ru. Perdeu os exercícios, hein, Rúbia? Amanhã eu vou entrar essa média de horário, 10 horas, tá? 10, 10 e pouco, para falar sobre os sonhos lúcidos. Eu vou tentar, pelo menos 2, 3 vezes na semana, a gente fazer alguns exercícios, né? Vamos ver se a gente acalma um pouquinho nesse período de pré-pós-pandemia, né? Que a gente está num ciclo aí de quase saída da pandemia, né? Só ver se tem alguma pergunta aqui. O pessoal está perguntando para mim aqui, para que serve hipnose, né? É para controlar. As pessoas pensam que hipnose é para controlar os outros, né? Igual aqueles desenhos, né? A Ana, a terapia me ajudou demais. No começo da pandemia, eu tive um período que tinha 2 a 3 crises de pânico por dia. Depois que fizemos a terapia, não tive mais. Foi incrível. Aninha, satisfação. Tá? E a Aninha foi muito rápido, né, Ana? Acho que durou 40 minutos a terapia. A Aninha super se entregou na terapia, foi fantástico. Não precisou me contar nada da vida dela. A gente tem alguns amigos em comum, ela acabou chegando até aqui. E a gente foi bater papo. Né? E legal saber que não voltou mais, hein, Ana? Se precisar de qualquer coisa, você grita. Ó, o Luiz mandou aqui. Existe alguma relação entre sonhos lúcidos e projeção astral? Não, não tem. Quando as pessoas começam a estudar sonhos lúcidos, elas pensam que é para projeção astral, né? Primeiro ponto que o sonho lúcido deixa claro que não é projeção astral, tá? Para quem acredita no que é projeção astral, eu não estou aqui para falar sobre crença nenhuma, né? Projeção astral nada mais é do que aquele fenômeno que as pessoas, algumas crenças têm, que o espírito sai do corpo e você consegue fazer uma bilocação, um deslocamento do espírito para algum outro lugar, né? E aí seu espírito vagueia. Quando você está em projeção astral, você visualiza o seu corpo físico, você consegue ver ele, né? Quando você está em sonho lúcido, você não vê seu corpo. Você é como se você tivesse levantado da cama e saído. É muito diferente, tá? Boa noite, Dona Francisca, tudo bom? A gente precisa conversar, hein, Dona Francisca? Ah, a esposa do Casquinha, tem muita dor na coluna. Eu não lembro o seu nome, desculpa. Se você tem muita dor na coluna, foi no médico e não diagnosticou nada, eu posso te ajudar. Se você tem algum problema, é melhor você procurar um médico e tratar o seu problema. Por quê? Eu falei isso no começo da live, acho que nem todo mundo acompanhou. Tá? Se você tirar a dor da coluna e você tem um problema, a tendência é o quê? Você aumentar o esforço físico, né? Eu vou dar só um exemplo para vocês entenderem melhor. Fibromialgia é uma doença que ataca o organismo, normalmente das mulheres, dando uma dor extrema, né? Para você ter uma ideia, tem clientes minhas que falam que o ventilador causa dor extrema. O vento do ventilador, o sol na pele causa dor. Tudo causa dor, né? Se a pessoa ficar nervosa, então, irritada, ou em situação de depressão, ao contrário, a dor aumenta muito mais, né? Qual é o problema de você tirar toda a dor? A pessoa fez a terapia hoje. Amanhã ela pensa que ela virou a Mulher Maravilha. Teve uma senhora que eu fiz, de 67 anos de idade. No dia seguinte, ela faxinou a casa inteira
E ela descascou as janelas que ela queria pintar, com 67 anos de idade. Aconteceu o quê? Ela ficou com dor no corpo todo. Não da fibromialgia, ela conseguiu identificar que era uma outra dor, mas deu dor no corpo todo, tá? Então, tirar a dor de uma vez é complicado também. A pessoa pensa que já virou super-herói de um dia para o outro, né? A Lucy, muito interessante, tenho muita vontade de fazer terapia e até mesmo a hipnose, mas ao mesmo tempo tenho medo. Não precisa ter medo, viu, Lucy? A hipnose não é eu dominando a sua mente, não é. É um processo de introspecção onde a sua mente se deixa levar porque ela quer, então você quer fazer o processo, tá? Onde você vai se conhecer um pouco mais e a única coisa que vai acontecer é tudo que você permitir. Então, se eu falar para uma pessoa para ela fazer alguma coisa que ela acordada, sem hipnose, eu vou falar acordada que é mais fácil de entender, né? Ela não faria, ela não vai fazer. Tá? Então não precisa ter medo. Não existe perigo de não voltar, por exemplo. A pessoa fala assim, mas eu vou ser hipnotizado e não vou voltar. Né? Não tem esse perigo. Né? A hipnose nada mais é... Sabe quando você procura a chave de casa e você olha 10 vezes em cima da mesa e não vê a chave lá e de repente a chave estava em cima da mesa o tempo todo e você encontra ela lá? Ou então quando você viaja com alguém de carro, de ônibus, seja o que for, e passa-se, parece que 5 minutos você já chegou no lugar que demoraria 2 horas. Você fala assim, nossa, como foi rápido, cheguei tão rápido, nem percebi o caminho. Então, esse gap da mente de enxergar o que quer, de entender o tempo como quer, é um tipo de hipnose. A sua mente entrou em hipnose. Ela simplesmente mudou o foco dela. Então a hipnose, você tira o foco das coisas que estão ao redor, tá? E volta para dentro. Agora explicando um pouquinho melhor. A gente tem um senso crítico que vai decidir o que é certo e o que é errado. Vai decidir o tempo inteiro, isso é legal, isso não é legal. Estou conversando com vocês agora, a maioria está assim, isso é assim, não, isso não é. Isso já aconteceu comigo. É o seu crivo da razão. Tá? A hipnose baixa o senso crítico e a gente vai direto para o subconsciente. A gente conversa com o subconsciente. Tá? Por que a gente conversa com o subconsciente? A maioria dos problemas, eles existem dentro do subconsciente. Tá? Nossas memórias de infância, as experiências que a gente viveu, estão alojadas no subconsciente. E elas interagem no seu organismo de como o seu organismo, o seu emocional, os seus hormônios vão responder ao mundo fora. Então, ao tempo inteiro, as suas experiências vão fazer você reagir a situações do mundo exterior e você não percebe. E você pensa que você tomou aquela atitude porque você estava nervosa na hora, não sei o quê. As pessoas não sabem por quê. Né? O Luiz está mandando aqui. A hipnose tem um único perigo. A pessoa vai gostar tanto, mas tanto, que vai querer mais e mais vezes. E quanto mais ela conhecer, mais apaixonada pelos resultados ela ficará. É exatamente isso, Luiz. Ele usou linguagem hipnótica aqui, tá, gente? Então, quanto mais você entende de hipnose, mais você quer passar pelo processo. E quanto mais você passa pelo processo, mais você se apaixona. E quanto mais você se apaixona, mais você se melhora por meio da hipnose. A hipnose basicamente é autoconhecimento. É Hilda, a mulher do casquinha é Hilda. Ela tem hérnia de disco na coluna. Ô Hilda, para hérnia de disco, o que a gente pode fazer é uma sessão para reduzir as dores. Eu não posso tirar 100%. Eu posso reduzir suas dores. Porque se a gente tirar 100% das dores, você vai esquecer que tem hérnia e automaticamente você vai fazer o quê? Maltratar muito mais e possivelmente vai acabar travando essa hérnia. Tá? Porque se já está no ponto de hérnia, de disco, a hérnia ela é uma calosidade, né? E quando é de disco é porque é no disco da coluna, né? Então essa calorosidade ela vai aumentar mais ou secar de vez o líquido que tem que protege a hérnia, né? E aí vai ficar muito pior para você, a dor muito pior, e aí vai precisar de cirurgia. Não sei se no seu caso cabe cirurgia ou não. Então é melhor não tirar 100%. O ideal sempre é o quê? Reduzir as dores. Tá? A gente pode fazer sim. Tá? Eu não sei se você participou, Hilda. Os 2 exercícios que eu passei, os 2 servem muito para a hérnia também, tá? A Rosângela de Lima, boa noite, Rô. Lá de Goiânia, direto de Goiânia para Santa Isabel. Gente, então amanhã eu entro, se ninguém tiver mais pergunta nenhuma. Amanhã eu entro com sonhos lúcidos,
Adicione os lúcidos, eu entro por volta das 10 horas da noite, fique esperto, dá uma acompanhada aí. Demora um pouco mais, quem quiser pegar caderno para anotar, é muito bacana, tá? Luci, perde esse medo aí, que a gente faz uma terapia rapidinho, viu? Hilda, qualquer coisa me chama também depois em inbox, tá? Dona Francisca, vamos conversar, manda mensagem, vamos bater um papo. Quem mais aqui? Ah, Luciana Quintana. Boa noite, Lu, tudo bom? Luciana, a gente trabalhou junto, sei lá, 2008? Já faz uns 12, 13 anos que a gente trabalhou junto. Boa noite, Lu. Aninha. Ana, gratidão. Acompanhando a live de ponta a ponta aí. Ana, se conhecer alguém que precisa de ajuda, você sabe que eu tô aqui, viu? A Aninha fez terapia, foi 40 minutinhos mais ou menos. 40 minutos entre eu explicar, bater um papo com ela, fazer o exercício, terminar o exercício. A terapia completa dela. A Rúbia perdeu mesmo, Rúbia. As pessoas lembram as datas, eu não lembro, né? A Luciana falou 2007, trabalhamos junto em 2007. A Francisca vai assistir amanhã, Sonho Lúcido é legal, hein? Você que tem dificuldade de dormir, Francisca, é fantástico, hein? Beleza, gente? Então vou dando boa noite para vocês, vou encerrando por aqui. Se alguém quiser saber um pouquinho mais, manda mensagem para mim. Hoje foi bem curtinho. Eu convidei mais algumas pessoas de Santa Isabel, que a maioria das pessoas de Santa Isabel não sabem que eu trabalho com terapia. Depois, mais para frente um pouquinho, possivelmente na semana que vem, eu vou falar sobre a terapia sugestiva dissociada, que é a terapia que eu fiz com a Aninha. Tá? Ô Luci, manda... Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar meu WhatsApp aqui nos comentários. Quem quiser falar comigo e mandar um WhatsApp, eu vou deixar aqui, tá? Fica mais fácil. Eu deixei aí. Aí eu fixei nos comentários, fica lá em cima. Então quem quiser dar uma olhada no vídeo, tem meu WhatsApp lá. Manda mensagem pra mim, a gente bate um papo, tá? Nem todas as terapias eu cobro. Depende do que for, a gente faz pra ajudar mesmo, tá? E o que for cobrado normalmente é baratinho, não é caro não. Né? As pessoas costumam falar pra mim assim, ai Bira, mas terapia é tão caro, né? E eu falo, o quanto você pagaria pra se livrar desse problema? Né? A pessoa que vive com dor a vida inteira, né? O quanto que você pagaria? A Kel, boa noite, Kel. O quanto você pagaria para se livrar desse problema? Então, por exemplo, a Helena, né? A Helena falou que tem enxaqueca há muitos anos, né? Cara, o que ela se privou de viver por ter enxaqueca? Quantas vezes de repente você está numa festa, você está num lugar que tem bastante gente legal, que você quer interagir, você não consegue interagir por causa da dor. Você não consegue conversar com as pessoas. Muitas vezes você perde até o casamento. Tá? Você não consegue ser uma pessoa agradável com seu marido, com a sua esposa, porque você tem dor. Ou porque você tem algum outro problema que você não trata. Nossa, Karine Gomes. Boa noite, Karine. Nossa, Karine é minha amiga de infância, cara. Karine, sei lá, a gente tinha uns 8, 9 anos de idade. Beijo nos filhos, beijão no André. Saudade de vocês. Né? Então, quando eu falo em terapia, a gente tem que pensar, na verdade, no investimento que a gente vai fazer na nossa vida. Então, o que você já deixou de viver porque você tem alguma coisa que não foi resolvida? Então, você tem crise de depressão. O que você já deixou de viver por causa da crise de depressão? Eu tenho síndrome do pânico. O que você já deixou de fazer por conta da síndrome do pânico? Ou vou pegar alguma coisa bem mais leve, né? Uma pessoa entrou em contato comigo no começo do ano, não, fevereiro, março mais ou menos, que ela não conseguia dirigir. E ela estava perdendo um trabalho em outra cidade porque ela não conseguia guiar o carro, porque ela morria de medo. Né? E aí hoje ela está dirigindo.
que você se priva de fazer por causa das coisas mal resolvidas? Né? Vale a pena? É questão de pensar. A Francisca tem dor no braço direito. Vamos conversar, Francisca, vamos tirar essa dor aí. O Luiz mandando, né? Quanto vale ter melhor qualidade de vida? Realmente é isso. O quanto vale? Né? O quanto vale você se livrar dos seus medos, das suas amarras, das suas fobias, inseguranças, né? Eita, Francisca, tá com o braço travado. Eu preciso te ver. A Lucimara falou que tem um sonho que ela nunca entende. Sonhos recorrentes. A gente pode fazer uma live só sobre sonhos. E falar também sobre sonhos recorrentes, que normalmente sonho recorrente é aquilo que você sonha. Não sempre, mas vira e mexe, você volta a sonhar. Muda uma coisinha ou outra. Por exemplo, quando eu era pequeno, eu sonhava que eu estava no alto de uma escada amarrando tênis e minha mãe e meu pai saíam de carro e eu ficava em casa sozinho. Quando eu cresci, eu continuei tendo esse sonho. Então mudava algumas coisas. Eu não estava amarrando tênis, eu estava arrumando a gravata para sair com eles. Mudava o carro que eles estavam saindo, mudava a escada. Mudava algumas coisas, uma frase que alguém dizia. Mas o sonho em si, a base do sonho era o mesmo. Era eu ficando em casa, me arrumando enquanto minha família ia embora. Né? Então eu precisei fazer terapia, tratar algumas coisas para resolver o que aquele sonho me trazia. E aí eu não tive mais esse sonho. Então os sonhos são simbolismos que a nossa mente traz tentando resolver alguns problemas que a gente não está conseguindo entender. Né? Só que a linguagem simbólica não é tão simples assim. E aí a gente vai falar de Jung, né? Jung explica muito sobre sonhos e a terapia dele é baseada nessa simbologia. A gente pode fazer um dia só sobre sonhos. Né? E sonho é legal. Só que as pessoas começam a falar comigo de sonhos e já pensam que por eu ser espiritualista, né? Ai, o que quer dizer, né? E já quer que faz previsão do futuro com sonhos, né? Nem sempre o sonho é previsão do futuro. Muitas vezes são coisas mal resolvidas do passado que a sua mente está trazendo por simbolismo para você resolver. Né? A gente pode fazer um dia só de sonho. Luiz, ter qualidade de vida não tem preço. Realmente não tem. Tá? Aninha, boa noite, Aninha. Se puder, faça uma live de sonhos, vai ajudar bastante. Então vamos fazer assim. Amanhã eu vou fazer uma live de sonhos lúcidos. Que é pra gente tomar conta dos nossos sonhos, ser o responsável. O sonho lúcido, quem quiser entrar na live de amanhã, já se prepara, porque logo em seguida da live eu monto um grupo no WhatsApp. Porque a gente vai fazer por 15 dias os exercícios. Tá? Por 15 dias. E aí quem quiser fazer, vai trabalhar comigo esses 15 dias, receber os áudios, a gente vai trocando informação. Então amanhã eu explico o que é, converso direitinho, explico como funciona. E depois que eu explicar direitinho, eu crio o grupo no WhatsApp, quem quiser manda mensagem, eu incluo no grupo e a gente vai trocando informação e a gente faz um grupo só para sonhos lúcidos, tá? É muito legal. Agora, para previsão do sonho, eu faço um outro dia, viu, Aninha? Gente, eu vou encerrando por aqui. Gratidão a todo mundo que assistiu. Quem perdeu os exercícios do começo da live, a live vai ficar no meu Face, volta lá, assiste o comecinho, que tem 2 exercícios para ajudar na redução da dor. Tá? O primeiro é um exercício de respiração, muito básico. E o segundo é um exercício chamado Swift, tá? Que é um exercício da PNL, que ajuda a retirar a dor. Tá? Fora isso, eu expliquei também da distração. Qualquer coisa que você distrai a sua mente, ou você muda o foco da sua mente, a dor vai embora também. Tá? A Lucy, ela tem um sonho que sempre está levitando. Eu consigo ver as coisas do alto, mas ao mesmo tempo eu me transporto para outro lugar muito rápido. É quando quero algo e consigo pular. Consigo puxar com as mãos como se tivesse um imã. Ah, tá. Você tem o poder de atração, né? Vamos bater um papo, Lucy. Você não precisa nem esperar a próxima. Se quiser, me manda mensagem e a gente bate um papo. Marilza Matos. Boa noite, Marilza. Tenho muito medo de andar no carro. Eu dirigi algum tempo atrás. Hoje não consigo mais. E até mesmo o lado do motorista ou atrás fico parecendo
que freio o carro, levo muito susto. A impressão que tem é que vai acontecer algum acidente. Olha que fantástico. Marilza, a terapia funciona muito rápido, tá? Quiser entrar em contato, a terapia funciona nesse caso sim, tá? E você nem precisa me contar alguma coisa, nem lembrar o que aconteceu. Sabe o que acontece, gente? Quando você busca terapia, tem duas situações, né? A primeira é que você mal conhece a pessoa e vai ter que falar tudo sobre a sua vida. Nem todo mundo se sente à vontade com isso. A segunda é que tudo que você imagina que é um problema na sua vida, não necessariamente é o problema. Então, o seu ponto de vista dos problemas, às vezes não está certo. Então, às vezes você vai falar assim, eu sou insegura, tudo que eu vou fazer eu tenho insegurança, porque quando eu era pequena, meu pai me batia, por exemplo. Então, você internalizou isso para você, você acha que é por causa disso, e de repente sua mente nem está dando atenção para esse fato. Tá? Sua mente está achando essa insegurança em outras lembranças suas, outras vivências. Que pode ser inclusive vivências intrauterinas. Tá? Porque a gente já começa a criar sensação e resposta para coisas do mundo desde a época que a gente está no útero da mãe. Tá? Então, você vir já com a resposta pronta para o terapeuta não vai resolver o problema. Tá? Então, o terapeuta ele vai ter que buscar dentro de você a real situação que está causando essa resposta do seu organismo, tá? Como, por exemplo, uma coceira, né? Tô com coceira, né? Eu tenho uma urticária muito forte, quando eu fico irritado a minha pele incha, né? Essa semana teve uma menina que mandou mensagem pra mim que toda vez que ela fica nervosa dá coceira no corpo todo e o rosto dela incha, né? Como se fosse um processo de rinite, que ela fica com o nariz ruim, sinusite, ataca tudo, né? Boa noite, Benedito, boa noite, Felipe. Pessoal que está entrando aí, boa noite. Karine, sucesso no seu trabalho. Obrigado, Carol. Obrigado, Karine. Aninha me chama de tio, tá, gente? Ligadão que a Aninha me chama de tio. A Aninha mandou eternamente tio Bira, né? Tem jeito, ela vai estar velha e vai estar me chamando de tio Bira. Ela mandou assim, tudo bem, tio, adorei a live, boa noite. Boa noite, Aninha. Então, o processo de terapia que eu trabalho, a sugestiva dissociada, você não precisa trazer para mim qual é o problema, você não precisa trazer para mim o que você imagina que é o problema. Você precisa trazer para mim um foco, alguma coisa que você quer resolver. Então, eu quero resolver, que nem a Marilze falar para mim assim, eu quero resolver que eu quero andar de carro sem medo. Então esse é um objetivo, claro, da Marise. E aí, conversando com a mente dela, eu consigo atingir as memórias, as situações que ela viveu, que trouxeram esse medo para o dia de hoje. Mesmo que ela não lembre de nada. Tá? Durante o processo, ela pode contar para mim, como pode não contar. Ela não é obrigada a contar. Tá? Mas o processo é muito rápido. Acho que a Aninha pode comentar melhor, a Ana Ritter, como foi com ela. Não precisou falar muita coisa, né, Aninha? A gente foi batendo um papo rápido, a gente nem se conhecia, e nesse bate-papo rápido, vamos fazer terapia? Vamos, senta aí e vamos embora. Né? É assim que funciona. Essa terapia também dá pra gente fazer assim, por vídeo. Então, uma chamada de vídeo pelo WhatsApp, a gente pode fazer a terapia. Então, quem quiser entrar em contato, bate um papo comigo, eu deixei meu WhatsApp aqui embaixo, ele vai ficar fixado aqui, tá? Então, manda um WhatsApp pra mim e a gente bate um papo. A Lúcia chegou agora, boa noite, Lúcia, tudo bom? Boa noite. Mas depois vai ficar gravado, viu, Lúcia? Aí você entra, assiste, porque tem alguns exercícios no começo que são muito legais. Tá? Principalmente para quem tem dor. Dá para ensinar para as outras pessoas também. Né? Vocês já devem ter percebido que a minha mente não é linear. Minha mente é mosaica. Tá? E aí eu tenho que agradecer o Vini que me ensinou isso. Eu sempre me preocupava muito com isso. Agora eu não me preocupo mais. Obrigado, Vini. Algumas pessoas têm um pensamento linear. Começa um assunto, vai até o fim. Eu sou mosaico. Eu começo um assunto, outro assunto, outro assunto, outro assunto, outro assunto. Alguns deles terminam, alguns não. Tá? E eu sou assim mesmo. Né? Mas a Aninha está falando aqui. A Ana Ritter colocou aqui. Ela passou pelo processo. Eu não lembro quanto tempo faz, Aninha. Você lembra quanto tempo faz? Foi no começo da pandemia, né? No começo da pandemia, a Ana entrou em contato que ela estava tendo uns surtos, né?
Tem toda aquela situação, né, cara? Todo mundo, ninguém sabia o que ia acontecer, todo mundo teve que se trancar dentro de casa. Quem não surtou? Muita gente surtou, né? Aí a Ana mandou mensagem, a gente fez a terapia nela. Aí ela mandou aqui que ela não contou quase nada. Acho que nem falei das crises naquele dia. Não, Aninha, você não falou. Foi março. Foi no comecinho da pandemia. Você nem falou das crises. Você só falou que precisava de ajuda e a gente foi embora, tá? E então, nós estamos falando de março, nós estamos falando de 4 meses e meio atrás, sei lá, né? Então, 4 meses e meio já, a Aninha sem surto nenhum. Obrigado, Aninha. Que continue assim, se precisar de qualquer coisa, grita, a gente atende de novo, tá? Terapia, cara, ajuda para emagrecer, ajuda para tirar vícios, dores, medo. Você tem medo, né? Nem ela tem medo de andar de carro, a Marilze, né? Tem gente que tem pavor absurdo de barata, né? E esse pavor é tão absurdo que é um pavor da mente. A pessoa conscientemente fala, cara, a barata não vai fazer nada comigo. Mas dentro da mente dela dá um negócio que trava, dá um calor no corpo, um desespero, né? Então, é normal. Entra em contato, a gente bate um papo e resolve isso daí. Gente, eu vou terminando a live aqui, ela tá esticando muito. Daqui a pouco fica chato. Agradeço a todo mundo que assistiu, a todo mundo que tá aqui ainda, obrigado mesmo. Eu vou acostumar ainda, não gosto muito de gravar, mas eu vou acostumar, tem muita gente pedindo. E as pessoas ficam, grava falando sobre isso, fala sobre tal coisa. E tem muita pergunta que chega em mim, principalmente sobre as terapias, que eu posso começar a transformar em live, respondendo essas perguntas online, né? Então, vamos ver se eu pego gosto pela coisa e começo a fazer com vocês aqui. Então amanhã eu entro por volta das 10 horas para falar de sonhos lúcidos. Então quem participar dos sonhos lúcidos, já prepara papel e caneta. Preciso de papel e caneta porque eu sou mosaico, eu cito vários assuntos ao mesmo tempo, todos eles têm ligação, conexão, tá? Mas eu cito muitos assuntos ao mesmo tempo. E após a live explicando como funciona, eu monto um grupo no Whats para acompanhar esse grupo, tá? E amanhã é terça. E aí na quinta-feira eu volto para falar de hipnose, que tem um monte de gente perguntando muita coisa de hipnose. E aí, se quiserem também, eu faço a mesma coisa. Eu faço a live, explico um pouquinho sobre hipnose, monto um grupo para tirar dúvidas e de repente fazer umas brincadeiras nos exercícios. Tá? Deixa eu ver as mensagens que estão chegando aqui. O Luiz, sucesso. Quando fazemos o bem para os outros, o bem volta para a gente. Sempre. Né? É a roda do mundo, né? É a roda do mundo. A Aninha. A Aninha é uma figura. Eu gosto muito dessa menina. Uma vez tio, sempre tio. Ei, Aninha. Vamos fazer assim, então? Aproveitar que tem bastante gente assistindo ainda. Eu tenho um grupo que ajuda as pessoas. O Luiz falou de ajudar, já me veio na mente aqui. Eu tenho um grupo que ajuda as pessoas, a gente faz doação. O nome do grupo chama Ajuda Santa Isabel. Então vamos fazer o seguinte. Quem precisar de terapia e quiser fazer, eu vou atender 2 pessoas e as pessoas vão me trazer alimentos, vão me pagar com alimentos. Tá? Entre em contato comigo, vão pagar com alimentos e eu vou doar esses alimentos para o grupo Ajuda Santa Isabel. Tá? Meu WhatsApp vai ficar fixado aqui, manda mensagem, a gente bate um papo. Gente, boa noite a todo mundo, gratidão, amanhã a gente volta. Se alguém quiser saber sobre algum tema, alguma coisa que tenha a ver com terapia, que tem a ver com hipnose, tem a ver com sonhos, manda mensagem, a gente vai batendo um papo e quem sabe vira uma live e quem sabe você participa aqui comigo. Acho que podia fazer uma com a Aninha. Ana Ritter, vamos fazer uma? Bora? Qualquer dia? Falar sobre o seu processo? A gente faz uma nós dois para publicar? Aceitou o desafio? O Luiz também, vamos fazer uma junto também, Luiz? Falar um pouquinho sobre a sua experiência, por que você foi cair na hipnose? Vamos começar a bater papo, gente. A gente precisa mudar. A gente precisa fazer alguma coisa nessa pandemia que a gente vai ficar todo mundo louco. Vamos nos ajudar, tá? Boa noite a todo mundo. Obrigado, Rúbia. Obrigado, Ana. A Ana Ritter topou. Vamos marcar, hein, Aninha? Boa noite, Rúbia. Boa noite, Lúcia.
A Aninha, boa noite, sobrinha. Felipe, Luísa, Marilza. Marilza, tô esperando seu contato, hein? A Karine Gomes, manda um beijão no André, na família, no Nando. Lucimara, só entrar em contato, viu, Luci? A Francisca, eu tô esperando também, manda uma mensagem. E todo mundo que tá aí online. Aninha, tem mais uns probleminhas pra gente consertar. Né? Se você quiser, a gente faz uma terapia online, hein? É um desafio, hein? Não sei se você quer. É uma exposição. Tá? Se não tiver problema, a gente faz. O Nelson. Parabéns, Nelson. Aniversário do Nelson. Não lembro. Foi ontem, né, Nelson? Parabéns. O Nelson trabalhou comigo no Itaú há alguns anos atrás. Acho que tipo uns 10 anos atrás, né? Boa noite, Nelson. Eu tive que dar parabéns pra você, né? Cara fantástico também. Tá? Boa noite pra todo mundo. Até amanhã, por volta das 10 horas, falando sobre sonhos lúcidos, tá? Um abraço a todo mundo. Gratidão mais uma vez.